Bom, iremos falar sobre Moisés e o povo de Israel ali no deserto, peregrinando ali pelo deserto. Vamos tirar ali algumas lições para as nossas vidas, filho. Que você possa estar aí sendo tremendamente abençoado com algumas lições que nós vamos tirar em uma passagem que nós vamos ler aqui, em que o povo está no deserto ali com Moisés. Em Números 21, do versículo 4 ao 9, nós vamos ver ali o povo mais uma vez impaciente, perdendo a paciência ali com Deus, com Moisés, e vão estar reclamando ali contra Deus e contra Moisés. E esta reclamação ali vai gerar consequências. Muitos vão começar a morrer. Você vai entender aqui quando lermos aqui o texto. Então veja o que está escrito aí em Números 21, do versículo 4 ao 9. Diz assim: Então partiram do Monte Ó, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão e nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na numa haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Então fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, sarava, ficava curado. Amém, né, queridos? Deus tinha muita paciência com aquele povo, meu irmão. Como tem também com nós, não é diferente. Deus tem muita paciência comigo, tem muita paciência com você. Há momentos que nós perdemos o chão, né? Há momentos que realmente Deus tem que ter muita paciência com cada um de nós, meu irmão. Ai de nós se não fosse as misericórdias do Senhor. Mas ao mesmo tempo ali, Deus também prova aquele povo. E ao mesmo tempo Deus também nos prova, né? E nos recompensa de acordo às nossas atitudes, de acordo às nossas ações diante dessas provações que Deus permite vir sobre as nossas vidas. E Deus permitia aquele povo estar sendo sempre provado. Só que aquele povo ele não sabia, era um povo que não sabia passar por provações. Murmurava demais, reclamava demais. Começaram a reclamar aí porque no versículo 5 começa a falar contra Deus, começa a falar contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão e nem água? Um Deus que fez tantas maravilhas no meio daquele povo, fez tantos sinais, por último abriu o mar em duas partes para que eles passassem em terra seca. Em um momentozinho ali de escassez que Deus permitia eles passarem para serem provados, e eles já blasfemavam, já murmuravam e reclamavam contra Deus, já murmurava contra Moisés também. Então por muitas vezes aquele povo ali ao ser provado, ele era um povo totalmente reprovado por Deus em suas ações. O povo já estava desejando até voltar para a escravidão no Egito, por estar passando aí por tantas dificuldades no deserto, mesmo estando com um Deus que os livrou da terra do Egito com mão forte, mão poderosa. Eles se esqueciam facilmente do que Deus havia feito com eles. E, infelizmente, queridos, muitos em nosso meio, ao passarem por algumas dificuldades, depois de terem entregue suas vidas, para Jesus, resolvem voltarem para o Egito, ou seja, voltarem para o mundo do qual vieram novamente. O mundo aí fora representa o Egito. E muitos, depois de estarem desfrutando das bênçãos de Deus, quando passam às vezes pela primeira dificuldade ou por algumas dificuldades, resolvem querer voltar para o mundo. Isso não é o que Deus quer para cada um de nós, queridos. Às vezes as pessoas pensam que seguir a Jesus e estarem com Deus é não passar por dificuldades, é não passar por aflições, por angústias, por tribulações na vida, é não ter problemas na vida. As pessoas pensam isso.
eu vou me entregar minha vida para Jesus, vou estar com Deus porque minha vida vai ficar um mar de rosa. Realmente. Só que é um mar de rosa com alguns espinhos. E lá no mundo, você está em um mar de espinhos, com algumas rosas. De vez em quando você tem um momento de alegria, de vez em quando você tem um momento de uma paz que não é verdadeira, uma sensação de paz falsa. Daqui a pouco você vê o mundo desabar. Então lá no mundo você está em um mar de espinhos com algumas rosas, com alguns pequenos momentos de alegria. Você estando com Cristo, entregando sua vida para Jesus, você realmente vai estar em um mar de rosas, mas não totalmente de rosa, porque o mar de rosas totalmente com rosas você só vai estar quando for para o céu, só na glória. Aqui você vai estar em um mar de rosa com alguns espinhos, você vai passar por alguns momentos difíceis, você vai passar por algumas aflições, por algumas angústias, mas Jesus disse o quê? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu e nós estamos do lado daquele que venceu, e ele fala, tende bom ânimo, ele está falando, tende bom ânimo em mim. Eu não sei em que você tem tido bom ânimo. Você tem procurado ter bom ânimo em quê? Em coisas que não vão te ajudar, em alguém que não pode fazer nada por você, em um sistema falido, que é o mundo, que não pode fazer nada para te dar paz, te dar alegria verdadeira. Então Jesus diz, tenha um bom ânimo. Então estar com Jesus não significa ausência de problemas, de conflitos. Pelo contrário, ele garantiu que nós iríamos passar por aflições. Mas ao mesmo tempo ele garantiu também que nós, tendo bom ânimo, estando do lado dele que venceu o mundo, ele estaria dando todo o suporte para que nós suportássemos essas aflições, esses problemas que sobrevêm sobre as nossas vidas. No Salmo 34:19, inclusive diz assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Não são poucas, são muitas, né? Salmo 34:19 garante que muitas serão as aflições do justo, daquele que entregou sua vida para Jesus e foi justificado por Jesus diante do Pai. Então é esse que foi justificado, que se tornou justo, não é porque ele é honesto, porque ele tem que ser honesto, mas o justo aqui é aquele que foi justificado por Cristo diante de Deus. Então muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então aquele povo começou a ter saudades ali de um mundo que eles eram escravos lá na terra do Egito. E a gente vê aqui que eles não sabiam passar pelas dificuldades da vida. Eles não confiavam em Deus. Eles tinham saudades do tempo em que vivia lá na terra do Egito. Queridos, não sinta saudade da vida que você tinha antes, quando estava aí afastado de Deus. Não tenha saudade desse tempo. Aprenda a confiar no Senhor. Você está passando por algum problema? Confie em Deus, confie no Senhor. Deus permite muitas coisas em nossas vidas. Tudo tem um propósito. Ele pode estar até provando a sua fé. E antes de uma grande bênção, vem também, às vezes, uma grande provação. Você está sendo provado, se prepare, porque se você for aprovado, nessa provação que você está passando, você vai receber uma grande bênção. Mas depende de como você está passando por ela. Aquele povo começou a reclamar contra Deus, começou a reclamar contra Moisés, começou a murmurar, começou a dizer, por que nos tirou lá da terra do Egito, para que nós venhamos aqui morrer nesse deserto, sem pão e sem água? Não creram nas providências de Deus. Talvez você esteja aí reclamando, mas não faça isso não. Confie. Deus é o Deus da providência. Ele vai te tirar dessa situação. Mas depende de como você está passando por ela. Não faça como aquele povo lá na terra do Egito, não. Salmo 125, versículo 1 diz, os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aqueles que confiam em Deus, meu irmão, é como o monte Sião. Você vê o monte Sião se abalando? Não. E aí diz, é como o monte Sião que não se abala.
Mas aquele que confia no Senhor permanecerá para sempre. Então, queridos, a gente vê também aí no versículo 7 o pedido que aquele povo vai fazer a Moisés, para que Moisés orasse a Deus, para que Deus pudesse estar tirando ali do meio deles aquelas serpentes venenosas ali que estava mordendo e matando todo o povo. Agora, o que me chama a atenção aqui é o que Deus fez diante do pedido daquele povo. O que foi que Deus fez ali? Deus ouviu a súplica, Deus ouviu ali a oração de Moisés. Moisés orou a Deus. Aquele povo veio, se arrependeu, né? Agimos de forma errada, nécia. Peça que Deus tire no meio de nós essas serpentes venenosas. E aí, diante do arrependimento do povo, do que havia feito, eles pedem para Moisés orar, e Moisés vai e ora. Mas Deus, ao ouvir a oração de Moisés e a súplica, Deus não tirou as serpentes do meio do povo. Eles fizeram esse pedido, né? Quer dizer, você não tem que pedir algo a Deus ensinando o que é que Deus tem que fazer. É Deus que sabe o que fazer, meu irmão. Você só peça socorro. Senhor, me ajude nessa situação que eu estou passando. Eu não sei o que fazer, eu não sei nem como é que o Senhor vai fazer, como é que o Senhor vai resolver. Eu só peço que o Senhor me ajude, entre com providência. Prometa a Deus que você vai procurar ser fiel a Ele, sem reclamação, sem murmuração, obedecendo a palavra, confiando nele, não indo para a esquerda e nem para a direita. Apenas peça a intervenção de Deus no problema que você estiver passando. Aquele povo se arrependeu e, além de pedir, eles disseram: faça isso e faça aquilo. Pediram para que Deus tirasse as cobras do meio deles, né? As serpentes. Mas Deus tirou as serpentes do meio do seu povo? Não, Deus não tirou. Deus socorreu aquele povo, mas não do jeito como eles queriam. E às vezes nós queremos dizer como é que Deus tem que fazer. Deus não tirou as serpentes do meio do seu povo. Mas o que foi que Deus fez? Deus levou a solução para o meio do seu povo. Deus levou a solução para todos aqueles que fossem mordidos por uma daquelas serpentes. As serpentes iriam continuar lá, mordendo o povo, picando o povo. Mas Deus levou a solução. Como também Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo ardente, mas levou a solução para dentro da fornalha. Eles entraram na fornalha, estavam na fornalha. Deus os livrou da fornalha? Não. Eles foram para dentro da fornalha, mas a solução foi lá para dentro da fornalha. Às vezes Deus não vai nos livrar do problema, querido, mas em meio ao problema Deus vai nos dar a solução. Assim como deu a este povo no deserto do Egito, assim como deu a Sadraque, Mesaque e Abednego. Lá em Daniel 3, versículo 24 e 25, por exemplo, diz assim, quando o rei Nabucodonosor dá a ordem para que lançasse eles na fornalha, porque eles não adoraram a imagem que Nabucodonosor havia levantado. Todo o povo se ajoelhou depois do som da gaita, de todo tipo de instrumento, mas eles não se dobraram e mandou que lançasse dentro da fornalha. Só que aconteceu algo inédito, que o rei Nabucodonosor ficou espantado e depois ele vai bendizer e engrandecer e glorificar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel 3, 24 e 25 diz assim: o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. E muitos vão dizer justamente que era Jesus que estava ali no meio de Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele se espanta. Eles se espantam. O rei Nabucodonosor fica espantado porque lançou 3 homens atados dentro do fogo, amarrados.
super amarrados. E quando ele torna a olhar depois, não só eles estão soltos, sem as cordas, sem estarem amarrados, como eles são 4 passeando como se nada tivesse acontecendo ali dentro do fogo. Então, querido, Deus é o Deus que nos dá a providência, é o Deus da providência e nos dá o livramento dentro dos nossos problemas. Muitas vezes Deus não vai tirar o problema da sua vida, mas Ele vai te dar força, Ele vai te dar solução mesmo em meio ao problema. Deus não tirou ali as serpentes do meio do seu povo, mas levou a solução para o meio deles. Aí em Números, no versículo 8 de capítulo 21, Números 21, versículo 8, disse assim: o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre a haste, e será que todo que for mordido e olhar para ela viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, sarava, ou seja, ficava curado. Então Deus levanta ali, manda Moisés levantar em um madeiro, em uma haste, uma serpente de bronze, que ele fizesse e colocasse, para que todo aquele que fosse mordido, quando olhasse para esta serpente, imediatamente ficaria curado. Seria sarado daquela picada ali de serpente. E o que é que nós também aprendemos aqui? Deus não vai tirar da sua vida aquelas coisas que até mesmo pessoas que vivem como serpentes ou na sua vida ou querendo te destruir, querendo te jogar para baixo, querendo o seu mal, Deus não vai tirar coisas e nem essas pessoas da sua vida. Muitas vezes nós queremos nos ver livre de determinadas pessoas, queremos nos ver livre de determinadas situações. Não, querido. Você vai ter que conviver com essas pessoas, mesmo que estejam querendo o seu mal. Você vai ter que conviver com determinadas situações, mesmo que não estejam te fazendo bem. Deus vai te dar o antídoto para que você não seja atingido por elas, atingido por essa situação. Você vai ter que, muitas vezes, conviver com uma situação, mas Deus vai estar te fortalecendo. Assim como Deus deu o antídoto para aquelas pessoas, né, que continuaram, algumas ali ainda continuaram sendo mordidas pelas serpentes, mas não estavam mais morrendo. Por quê? Porque ao serem mordidas, olhava para a serpente que foi levantada no madeiro, numa haste, e eram curadas. Mas as serpentes que mordiam aquele povo continuou. Agora aquele povo tinha que agir, ao serem mordidos, agir pela fé, crendo na palavra de Deus que foi dada através de Moisés. Olha, Deus disse que quando formos mordidos, devemos olhar para a serpente que está lá no madeiro, e a gente vai ser curado. Então era um povo que tiveram que aprender a viver, a conviver, vivenciar a fé na vida deles a todo instante. Como eu disse, Deus vai te dar esse antídoto. Na verdade, Ele já nos deu. Esse antídoto é Jesus. Nós precisamos também olhar para Jesus diante dos nossos problemas, diante daquelas situações que estão tirando a nossa paz, que está nos afligindo, né? Aquela serpente ali levantada ali no madeiro, querido, no meio do deserto, era justamente uma representação do Filho de Deus ali, de Cristo, do que Ele iria fazer por nós ali no futuro. Cristo foi levantado no madeiro também, em forma de cruz. Todos que olharem para Cristo e crerem nele, terá salvação, terá muitos seus problemas resolvidos. Porque Deus permite a gente passar pelas aflições, mas Ele também é um Deus que nos livra de todas. Você viu isso no Salmo 34:19, dizendo isso. Ele permite, mas Ele também é um Deus que nos livra de todas as situações. Jesus foi levantado também no madeiro ali, em forma de cruz, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, mas tenha uma vida abençoada. Eu não sei as serpentes da vida o que estão fazendo com você, mas ao olhar para Jesus e crer nele,
você vai ter sua vida transformada, meu irmão. Aquelas pessoas eram curadas das picadas de cobras ali, cobras venenosas, ao olharem para aquela serpente que estava pendurada ali no madeiro. Você também pode ser curado. Você que está com alguma enfermidade, você que está passando por problemas mentais, problemas psicológicos, você também pode ser curado, meu irmão, e ter sua vida totalmente transformada, apenas ao olhar e crer naquele que também foi pendurado no madeiro ali, em forma de cruz. O problema é que muitas pessoas, muitas vezes, olham mais para as dificuldades, olham para a situação que estão vivenciando ali, e muitas estão sendo destruídas, porque o olhar está sendo em direção errada. Olhe para Jesus, meu irmão, confie nele, confie no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais ele fará. Se aquele povo não acreditasse no que Moisés havia dito ali, eles não estariam sendo curados, não. Eles precisaram crer, receberam a palavra. Olha, é como se Moisés tivesse dito assim para eles: olha, Deus não vai tirar o problema, não. O problema vai continuar. As serpentes que estão picando aí, vocês mordendo e matando, elas vão continuar no nosso meio. Mas ele disse que vocês têm que crer e ter fé. Mandou que eu colocasse essa serpente aqui, pendurada em uma haste, em uma madeira, para que todo aquele que fosse mordido olhar para ela ser curado. E o povo creu. Não só obedeceu, mas creu, né? Acreditou. O problema vai continuar no nosso meio. Mas se olharmos para a serpente que está pendurada no madeiro, nós vamos ser curados. Deus não vai tirar o problema do mundo. Deus não vai tirar muitas vezes o problema da sua vida. Mas você precisa olhar para aquele que foi morto na cruz pelos nossos pecados. Deixe de olhar para a dificuldade. Deixe de estar olhando para as pessoas que estão querendo te fazer mal. Segue a vida, meu irmão. Toque a vida. Até ore por essas pessoas, né? Jesus diz que devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Está lá em Mateus 5, versículo 43. Devemos amar os nossos inimigos e até orar por aqueles que nos perseguem. Toque a vida para frente. Eles não vão deixar de existir na sua vida. Mas Deus vai te dar o suporte, Deus vai te dar a solução, Deus vai te fortalecer. Deus vai te dar a solução do problema em meio ao problema. Deus deu a solução, o problema para aquele povo, mas não tirou o problema do meio deles. Nós estamos sendo provados constantemente. A questão é, diante das provações, qual tem sido a sua reação? Somos desafiados a vivermos pela fé. Aquele povo foi desafiado naquele momento ali, está vivenciando pela fé. Ia ser mordido, mas tinha que olhar para a serpente pendurada para ser curado. Fé. Nós também precisamos viver pela fé. Eles precisavam crer no que Moisés estava orientando a eles fazerem ali. Se eles não crescem, nada aconteceria. Não adiantava nada eles não crerem. Aquela serpente lá pendurada, a serpente de bronze, pendurada no madeiro, e eles não olhassem para a serpente. Se eles não acreditassem, se eles não crescem, não ia acontecer nada. Precisamos crer. Temos que crer naquilo que Jesus também diz e devemos fazer. Do contrário, meu irmão, não vai acontecer nada. Seremos destruídos pelas tribulações dessa vida, pelas tribulações desse mundo. Você precisa crer na palavra de Jesus. Jesus disse o quê? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Jesus também vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É para Ele que devemos olhar. Assim como o povo tinha que olhar para aquela serpente pendurada ali no madeiro de bronze para ser curado, nós precisamos olhar para Jesus, aquele que foi pendurado na cruz, para sermos curados e obtermos a nossa salvação. Só através dele nós temos acesso a Deus. Só através dele as nossas orações chegam a Deus. Não adianta você orar
por mais que seja bonita a sua oração, se você não reconhece que essa oração só vai a Deus por meio de Jesus, se você não orar com e pelo nome de Jesus, nem as orações chegam a Deus. Porque se você não reconhece o senhorio de Jesus sobre a sua vida, é como se tivesse sido inútil tudo que Ele fez por sua vida, pelas nossas vidas. Deus fez a parte dele, meu irmão. Deus fez a sua parte. Cabe a nós fazermos a nossa. Qual é a nossa parte? É olharmos justamente para o seu Filho, para Jesus, e crermos que Ele é a solução para as nossas vidas, a solução para os nossos problemas. Crermos que somente através dele nós somos salvos. Ele mesmo disse que no mundo teríamos aflições, mas você deve ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. João 16:33. Então, querido, finalizando, que você possa realmente buscar este bom ânimo em Jesus e não nas coisas desse mundo. Eu não sei em que coisas ou em quem você tem buscado ter bom ânimo para viver, mas no dia que você resolver olhar para aquele que foi pendurado numa cruz, no dia que você olhar para o Filho de Deus, clamar por Ele, crer nele e se entregar 100% a Ele, você vai ter a sua vida transformada. Faça dele Senhor e Salvador da sua vida, e a sua vida será transformada. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a toda a sua família.